Contribuintes que ainda não fizeram a declaração do imposto de renda devem se apressar para não caírem na malha fina. Com o prazo final indo até às 11 horas e 59 minutos e 59 segundos, o especialista explicou para a gente, claro, orientou a evitarem as multas e irregularidades. O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda de 2025 termina nesta sexta-feira. E mesmo com cerca de 39 milhões de brasileiros tendo entregue seus documentos, a Receita Federal ainda aguarda a declaração de 7 milhões de brasileiros. E para entender melhor como funciona essa declaração e tirar as dúvidas do contribuinte, a gente conversa com o contador Paulo de Tarso. Paulo, então, bem-vindo. Eu queria começar perguntando o que as pessoas, o que os brasileiros precisam saber para fazer essa declaração. Oi, obrigado pela oportunidade. Veja, primeiramente a gente tem que partir do pressuposto de quem é obrigado a declarar, né? Então, assim, quem recebeu uma base média de 2 salários mínimos tem essa obrigatoriedade, que limita ao valor de R$ 33.833 de rendimentos tributáveis, você passa a ser obrigatório a fazer. Além disso, quem recebeu rendimento isento, 200 mil, acima de 200 mil de rendimento isento, também tem essa obrigatoriedade. Eu tenho um apartamento, um terreno, não tenho renda, tenho um apartamento, terreno, acima de 800 mil, também sou obrigado a declarar. Então, assim, fiz investimentos em bolsa de valores, teve retenção de imposto de renda, eu sou obrigado. Então, assim, existem várias regras de obrigatoriedade que o contribuinte precisa estar atento a isso, que se houve algum tipo de retenção, muita gente escorrega nisso. Mas se houve algum tipo de retenção, você tem essa obrigatoriedade. Então, vai lá, confere, dá uma olhada no sua senha Gov e você consegue ver se você é obrigado ou não. E essas pessoas que são obrigadas a declarar, o que é que elas precisam fazer? Quais documentos? Como é esse processo? Então, hoje é o último dia, né? O ideal é você já ter enviado, né? Mas, em não enviando, revisa toda aquela documentação que você tem, principalmente os gastos médicos, os gastos com escola, instrução dos filhos, né? Quem são seus dependentes. Então, você revisando tudo isso, você dá uma analisada, coloca tudo isso dentro da sua declaração e envia. E aí, não declarando, não enviando essas informações, corre o risco de uma multa, né? Qual o valor dessa multa? A multa hoje, por não enviar, você sendo obrigado, é de R$ 165,74, tá? Só que essa multa ela tem uma variação. Se você tiver imposto a pagar, ela corre, além dos R$ 165,74, 1% ao mês, podendo chegar a limitar até 20% em cima do valor do imposto que você tem a pagar. Então, assim, se for um valor significativo, essa multa pode ficar bem pesada e você tem um problema com a Receita. E você, como especialista, tem atendido alguns contribuintes. Quais são as maiores dúvidas que eles apresentam nesse período? O grande detalhe assim, de dúvida gira muito em torno das despesas médicas, sabe? Por exemplo, vacina, eu posso colocar? Não posso? No caso, não, né? Fisioterapeuta, pode. Estética, eu vou fazer um procedimento de estética? Não. Está entendendo? A vacina ou a estética, só foi caso cirúrgico de alguma doença grave, alguma coisa nesse sentido, você pode declarar. Então, assim, as maiores dúvidas giram muito em torno do que deve se fazer em relação à despesa médica como um todo. Então, se você ainda não fez sua declaração, é hora de se agilizar. A gente reforça aqui que após esse período de declaração, o contribuinte não consegue mais passar suas informações, nem mudar o que já foi mandado. E a gente reitera também que quem não fizer essa declaração corre o risco do pagamento da multa, além de entrar diretamente na malha fina e ficar irregular na Receita Federal.